Olá, queridos amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Estado esteja com cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal para poder partilhar a palavra de Deus. E convido desde já você a me ajudar a evangelizar compartilhando esse nosso vídeo com os seus grupos, aí seja no WhatsApp, grupos da família, da igreja, do trabalho, também lá no Facebook, outros meios de comunicação social. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa alcançar o número maior possível de pessoas e assim o canal cresça também e nós possamos então também fazer com que a palavra de Deus alcance o número maior possível de pessoas. Eu conto com a sua ajuda e a sua colaboração. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva, é fácil, não paga nada por isso, é só clicar em inscrever-se e venha fazer parte dessa nossa família. Ative também o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando no decorrer da semana. Deixe seu comentário para que a gente possa interagir aqui através do nosso canal, seu testemunho também, tudo isso será muito bem-vindo. E hoje, meus queridos amados irmãos, nessa segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, nós estamos então celebrando e vivenciando a 12ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje traz para a nossa reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, sereis julgados, e a mesma medida que usardes para os outros, servirá para vós. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que há no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a graça de podermos então acolher a palavra de Deus que hoje vem iluminar a nossa vida e de maneira especial também nos chamar a atenção e nos provocar uma reflexão, principalmente no que se refere às nossas atitudes. Condutas muitas vezes nossas, errôneas, de queremos então levantar um julgamento contra o nosso irmão, diante de fatos, situações que nós vivenciamos. É comum nós ouvirmos, as pessoas dizerem: não, uma pessoa dessa merece a morte. Olha só as nossas atitudes. E a palavra de Deus hoje então, de maneira especial no Evangelho, Jesus nos chama a atenção acerca do nosso julgamento. Porque com a medida que nós então medimos o outro, nós também seremos medidos. Com o julgamento que nós julgarmos os outros, também nós seremos julgados. Quer julgar? Podemos, mas temos que ter então isso bem claro, que da mesma forma que nós julgamos, Deus também vai nos julgar. E será que o nosso julgamento, ele é justo para que nós possamos então ficar despreocupados acerca das atitudes, posturas que nós tomamos contra o nosso irmão? Eu, particularmente, prefiro deixar que Deus faça essa parte. Então, se você pensa como eu, é preciso, meus queridos amados irmãos, buscar nos policiar acerca das nossas atitudes, para que nós possamos, então, compreender que aquilo que o dito popular diz, a gente colhe aquilo que a gente planta. Se você planta o bem, você vai colher o bem, é claro, isso é lógico. Agora, se nós colhemos o mal, ou melhor dizendo, plantamos o mal, vamos colher também o mal. Então não podemos decretar, dar sentença para o irmão, julgar, não, deixa que Deus faça esse papel, porque Ele conhece o coração, Ele sabe de todas as coisas. Então nós precisamos nos policiar, para que nossas atitudes, então, elas possam ser mais brandas, serenas, porque é dessa forma que nós queremos também ser julgados por Deus. É nessa medida que nós também queremos que Deus use para conosco. E assim, então, nós poderemos caminhar tranquilamente, porque muitas vezes nós, então, não percebemos, mas nós temos um pecado que nos marca e que muitas vezes nós não percebemos que esse pecado está, então, nos fazendo mal e principalmente fazendo mal para o irmão. É o que Jesus segue, então, dizendo. Como que você então pode querer tirar o cisco no olho do teu irmão, sendo que no teu próprio olho existe uma trave? Arranca a primeira trave do teu olho e depois você vai enxergar melhor para tirar o cisco do olho do irmão.
Então essa deve ser a nossa postura, a nossa atitude, buscarmos viver uma vida de coerência com os valores do Evangelho, ou seja, uma vida de santidade. Para que assim, então, nós possamos apontar para o irmão, não o seu erro, não o seu pecado, não condenando, não julgando, não. Não é esse o caminho. Mas a nossa vida aponte para Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, como nos diz o Evangelho de São João. E assim, então, meus queridos amados irmãos, nós poderemos olhar para a primeira leitura de hoje, extraída do segundo livro de Reis. E é interessante essa leitura porque o autor narra para nós o povo que Deus então libertou lá das garras do faraó, que fez adentrar a terra prometida. Esse povo agora está exilado. E aí nos questionamos: castigo de Deus? Punição? Não. É preciso compreender justamente que quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós temos essa trave no olho e não conseguimos enxergar, nós nos afastamos do caminho de Deus. Não Deus que nos abandona, nós afastamos deles porque optamos em seguir outros caminhos. E Deus respeita a nossa liberdade, permite, só que a consequência dessas nossas escolhas, nós vamos ter que pagar elas. E muitas vezes é duro. Foi o que o povo de Israel sofreu. Se afastaram do caminho do Senhor e caíram na escravidão. Foram exilados, saindo da sua terra, Jerusalém. E assim então, meus queridos amados irmãos, no Antigo Testamento, é claro, mostra para nós uma linguagem que quer nos dar a entender que Deus castiga, que Deus pune aqueles que se afastam dos seus caminhos, o que não é verdade. Como dizia e repito, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, se você plantou coisas erradas, você vai então receber coisas erradas na sua vida. Não há como você plantar maçã e colher figo. Maçã se colhe maçã. Você planta figueira, a figueira vai colher figos. E assim na nossa vida também, meus queridos amados irmãos. Nós precisamos policiar acerca das nossas atitudes, para que nós possamos então lá na frente não colher coisas ruins. Foi o que o povo de Israel, então, ele colheu. Se afastaram do caminho do Senhor, dos mandamentos, das leis do Senhor, e como consequência, receberam a escravidão. Se tornaram escravos do seu próprio pecado. E quantas pessoas nos dias de hoje andam o caminho dessa forma? Então é preciso ser luz na vida desses irmãos, para que eles possam encontrar aquele que realmente dá sentido para a nossa existência, Jesus Cristo, e o seu amor que nos transforma, que nos edifica e que nos ajuda a poder buscar essa conversão, olhando para a vida de Cristo, olhando para o Evangelho. Nós vamos olhar para a nossa vida e perceber, iluminados pela palavra, aquilo que nós precisamos nos converter. E assim somos chamados a poder nos lançar nessa grande caminhada rumo à conversão, buscando a santidade. E assim, então, meus queridos amados irmãos, precisamos sempre do auxílio divino, porque Deus não nos abandona. Nós abandonamos Ele. Ele jamais nos abandona. E o salmista, então, nos convida a fazer essa experiência hoje. Vossa mão nos ajude, ouvindo, Senhor. Nos momentos de fraqueza, dificuldade, ouvindo, Senhor. Ajudai-nos, dai-nos força para que nós possamos, então, prosseguir, buscando sempre viver a Tua palavra, os Teus mandamentos. E assim, com certeza, seremos luz na vida dos nossos irmãos, sem julgar, lembrando sempre que a medida que nós usarmos também será usada no dia do nosso julgamento. Que Deus, então, nos ajude a podermos, então, a viver sem julgar o nosso irmão. Que o Espírito Santo de Deus ilumine acerca daquilo que a palavra de Deus nos pede, nos chama a viver, para que a nossa vida, então, seja uma vida de graça, experienciando sempre as maravilhas que Deus, então, veio operar em nosso favor. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós, e o Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre a nossa força
nos ajude a poder viver e colocar em prática essa palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal. Muito obrigado e vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.